E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Prontos para mais um dia na escrita da história? Hoje a nossa história vai de mais assuntos referentes à origem da humanidade. Já sabia que não deveríamos usar mais o termo pré-história? Não sabia? Fica comigo que eu já te explico. É isso aí, eu sou a professora Francilúcia e hoje vamos de mais história. Eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe com os amigos. Mas o assunto hoje é origem da humanidade. Vamos estar entendendo como foi que surgiram tantas teorias e o que se leva em consideração hoje em dia. Mas vamos lá de mais história. Estamos aí diante de um assunto maravilhoso que é sobre a origem da humanidade. A gente sabe que vários foram os mitos que foram criados para explicar a origem das humanidades. E esses mitos devem ser levados em consideração, até porque cada povo tem uma forma de se representar e nós temos que compreender que somos individuais. E mitos são apenas a tentativa de explicar esses fenômenos, não apenas fenômenos naturais, como também eles representam a realidade por meio de uma linguagem bem simbólica. Temos aqui, diante desse assunto, vamos estar vendo que a história vai se desenvolver ao longo de milhões de anos e que os historiadores vão estar dividindo ela em várias fases, é isso que nós estaremos analisando. Porém, antes de chegar nessas fases, nós vamos entender que esses mitos, eles tentam explicar a origem da humanidade. Como falei, o mito refere-se a uma forma de explicação daquilo que um povo acredita, que ele crê. Como a criação do universo, seres vivos, são temas comuns que estão dentro das mitologias, tanto da mitologia grega, como a indígena, como mitologia maia, como várias civilizações tentaram explicar esses fatos. Geralmente os mitos eles apresentam deuses, apresentam heróis que seriam responsáveis pela criação e organização do mundo. E essa imagem que você está vendo aí representa uma representação da criação da humanidade baseada na crença cristã, que é o que nós vamos chamar de teoria criacionista. Ela vigorou durante séculos, principalmente até o século XIX, no Ocidente. Depois, a partir desse século XIX, várias explicações vieram surgir, mas o que diz essa teoria? Que o homem formou-se do pó da terra. Essa escrita está baseada no livro bíblico, que é a Bíblia, no livro de Gênesis, da qual Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas, da qual fez nascer durante 7 dias os seres humanos, os seres vivos sobre a terra. E o ser humano teria sido a obra-prima e a principal de toda a humanidade. Também nós temos, além dessa teoria criacionista, uma teoria muito aceita não era muito aceita pelos cientistas, apesar de existir pensadores e religiosos, eles defendem um modo de explicar o surgimento da humanidade de uma outra forma. Então, a primeira teoria é a teoria criacionista, que ela vai vigorar durante esse período aí até o século XIX, onde vai surgir outras teorias, que é a científica, vai ser agora que nós vamos estar vendo, chamada de teoria evolucionista. E o responsável por essa teoria vai ser Charles Darwin, por isso também chamado de darwinismo, que é onde nós vamos estar analisando a criação a partir desta evolução. Então, o evolucionismo é uma das principais teorias científicas do século XIX. Ela vai se iniciar pensando nos estudos naturalistas de Jean Lamarck, e Lamarck vai estar trazendo essa teoria também, só que a princípio. Depois vai ser o botânico austríaco Gregor Mendel, de 1822, eles vão estar trabalhando com o princípio da hereditariedade e da genética. Baseado nos estudos dele, surge um outro estudioso, que é o naturalista inglês, chamado de Charles Darwin, que teria vivido de 1809 a 1822 e vai estar trazendo uma explicação e publicado num livro chamado A Origem das Espécies.
E é justamente esse teórico, Charles Darwin, que vai, na sua obra, propor a teoria da evolução, onde o conceito vai vir baseado na seleção natural, onde os seres vivos vão estar sendo, com o tempo, adaptados de acordo com com o seu ambiente. Aqueles que forem mais adaptados vão ter mais chance de sobreviver. À medida que os mais aptos vão sobrevivendo, eles vão reproduzindo e vão mantendo-se características genéticas próprias. Foi o que pensou Charles Darwin. Consequentemente, eles vão se perpetuar e essa espécie não vai deixar de existir. Para ele, como os demais seres vivos, existem atualmente outras espécies que foram evoluindo, né? E ele, muitos outros, com essa teoria, ele contestou a explicação que já existia há muito tempo, que é a criação, que era a do criacionismo, né? Então, além de Darwin, outros autores vão estar não sendo contemporâneos com ele, como Rousseau Wallace. Ele também vai estar baseando os seus estudos baseado nesse conceito de evolução, de seleção natural. Como eles não viveram em épocas muito próximas e tiveram as mesmas conclusões, muitas pessoas da comunidade científica consideram também que o Wallace poderia também ser dono dessa teoria da evolução. Então, já vimos a teoria do criacionismo, teoria da evolução de Charles Darwin, assim também como existe a teoria do Big Bang, mas não vou estar trazendo essa explicação para hoje, mas como outras teorias, mitologias existem para explicar a origem da humanidade, a gente vai se ater para essas duas que são as mais cobradas e colocadas nos estudos. Então, quem pesquisa essa história? Nós podemos analisar que para entender a origem da humanidade, preciso de um cientista para pesquisar essa história. Então, dependendo do foco, do tema dessa pesquisa, a pessoa mais apropriada é o historiador, né? Ele compreende os diversos aspectos desse estudo e vai analisar os modos de vida dos primeiros grupos humanos em várias áreas do conhecimento. E dentro dessas áreas do conhecimento vão ter outros estudos, como, além do historiador, o paleontólogo, né? Que dentro desse estudo, a paleontologia, ela vai ser essa ciência que ela vai estar estudando os seres vivos, e esses seres vivos principalmente deixando seus vestígios, os principais vão ser os fósseis, né? O fóssil vai estar constantemente sendo analisado por esse paleontólogo. E é essencial para o desenvolvimento do trabalho do paleontólogo a teoria dessa evolução, né? Que vai possibilitar analisar esses ancestrais, várias espécies de seres vivos, inclusive a espécie humana. Além da paleontologia, você está analisando aí algumas imagens que esse paleontólogo vai estar analisando esses fósseis. Nós vamos também ter a arqueologia, que é a ciência que se dedica ao estudo dos grupos humanos que vão se desenvolver no passado, fazendo escavações, né? Essas escavações, esse local vão ser chamados de sítio arqueológico, né? Os materiais desses sítios analisam a cultura desses grupos humanos e traz muitas contribuições para a humanidade. Depois, além da arqueologia, nós vamos ter a antropologia, que vai ser justamente essa ciência que vai estudar os seres humanos e o seu desenvolvimento com relação à biologia, com relação à cultura, com relação à vida em sociedade. Então, esses conhecimentos baseados nessa contribuição vão desenvolver pesquisas, né? E essas pesquisas vão dar margem à análise desses povos. E que baseado nisso vai ser fácil de compreender, entre aspas, o fácil, né? Porque vão estar analisando coisas bem antigas, que não é do nosso tempo. Daí a dificuldade. Baseado nisso, nós vamos estar analisando que essa divisão da história vai ser chamada pelos historiadores como uma periodização. Dependendo do que acontece, vão se estabelecer períodos para que essa história possa ser explicada.
A gente já viu nas outras aulas que o historiador ele traz e resgata esses conhecimentos que são históricos. Antigamente se usava muito a escrita para analisar a existência da história de um povo. Por isso que erroneamente se chamava esse período anterior à escrita de período pré-histórico. Né? E depois se ampliou registros, né, de fontes históricas, não mais a escrita vai ser analisada como fonte para provar que um povo teve história, como outros vestígios também vão ser analisados, deixados pelos seres humanos, né? Visto objetos, cerâmicas, pinturas, eles vão também ser considerados fontes históricas. E aí a gente vai ver aí a linha do tempo, baseado na teoria de Darwin, né, de Charles Darwin, com a teoria da evolução, que os primeiros seres humanos vão surgir desde há 4 milhões de anos atrás, com os australopitecos e as suas ramificações africanos, depois o surgimento do Homo, né, Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal, até o Homo sapiens. Essa periodização ela vai se referir principalmente à visão europeia, então é uma visão eurocêntrica, ela não leva em consideração a tecnologia do restante da humanidade, e isso é o que a gente precisa valorizar e entender. Nenhum povo se desenvolve ao mesmo tempo em diferentes localidades, diferentes tempos, né? Esse modo de classificar esse período da história, ele sugeria que havia uma evolução entre povos, como ocorre na biologia, como se fosse linear, e não é linear. É isso que nós estaremos percebendo aqui ao longo desse nosso estudo. Vamos estar analisando que tanto os australopitecos, o que eles têm em comum aí, o crânio vai ser o principal objeto fóssil analisado pelos cientistas, que vão se modificando à medida que eles vão se adaptando e aperfeiçoando as suas técnicas, né? O tamanho do crânio vai ser muito importante para a análise desses estudiosos, ok? E é isso que nós vamos estar analisando. Porém, contudo, todavia, não se leva em consideração essa história, essa imagem que coloca como se fosse algo linear. Na verdade, não aconteceu essa parte linear, né? Ele não foi linear e por isso existe como se fosse uma outra forma de colocar numa árvore. E essa árvore vai ter ramificações e espécies de homos e de seres que antecederam o ser humano vão estar convivendo entre si em alguns períodos dessa história. Até a gente pode entender que existe contemporaneidade em alguma dessas espécies, algum desses tipos de povos. Então, usar essa cronologia dessa forma, esse tipo de representação da evolução humana já é ultrapassado, certo? E aí a gente vê uma ironia dentro dessa imagem, onde vai colocar o ser humano como se fosse evoluindo, decrescendo, né? Porque aí ele vai estar usando de alimentos que vão estar fazendo com que ele venha a desaparecer. Agora nós vamos estar analisando quando se fala realmente nesse termo, pré-história, né? Quando se dizia que era desde o aparecimento dos seres humanos até a invenção da escrita. Baseado nisso, nós vamos estar percebendo que colocar essa divisão numa linha, como se fosse algo linear, e dizer que povos que antecederam essa invenção da escrita não tinham história é algo errôneo, né? Mas baseado nesse antigo modo de divisão, aqui a pré-história, esse longo percurso, período da história da humanidade, que vai de 5 milhões de anos até 4 mil anos antes de Cristo,
é um período enorme. Os historiadores convencionaram dividir ele em fases, o Paleolítico, Neolítico. E essas duas fases têm em comum a palavra pedra, né? Paleolítico, a pedra lascada. Neolítico, a nova pedra ou a pedra polida, né? São evoluções diferentes. E quando passa a entender e a criar outras fontes para fabricar seus objetos, como metais, vai ser chamado de idade dos metais. Porém, a gente se pergunta, os povos ágrafos têm história? O que é um povo ágrafo? É um povo que não tem a escrita para lhe representar. Como já analisamos, esses povos ágrafos, sim, possuem história, porque não só de escrita vive a existência ou representa a existência do ser humano. Eles têm história, sim. E baseado no que nós já vimos, qualquer que sejam as suas práticas, os seus saberes, vai estar denotando, demonstrando a existência desse homo, desse ser humano, independente do lugar e do tempo que ele viva, como um ser que possui história, que é detentor da sua história. Então, colocar aquela mesma linha do tempo, substituir esse termo por história pré-literária é o termo mais utilizado hoje em dia, por questionar que a escrita não é somente o fator determinante de dizer que um povo tem história. Então fica assim, nós agora vamos passar a utilizar esse termo, história pré-literária, denotando esse período que vai antes do surgimento da escrita, mas que os povos têm história sim, porque eles têm outras fontes, outros vestígios para mostrar sua existência. Vamos estar agora analisando a evolução e a expansão dos seres humanos ao longo dessa história. Apoiada, em várias análises desses fósseis, nós vamos estar analisando que outros vestígios, assim como a evolução, tendo como base a evolução da seleção natural, essa comunidade científica ela vai colocar como ponto em comum que os primatas existem atualmente, inclusive nós, seres humanos, temos um mesmo ancestral em comum, mas que não descendem de uma da outra, né? Por isso, esse ancestral em comum vai ser os hominíneos, né? Então é um equívoco, é errado pensar que os seres humanos descendem do macaco. É um fato errôneo que vem se colocando até pelaquela imagem que a gente viu colocada lá. Então aqui nós temos uma representação da escultura representando o Homo habilis, né? E do Homo erectus, duas fases. O Homo habilis surgiu na África há 2,4 milhões de anos e chamado porque confeccionava com mais habilidade esses objetos. Depois o Homo erectus, quando ele passa a ficar de pé e quando ele passa a confeccionar e produzir o fogo e se expandir, se espalhar. Então esses primatas vão ser chamados de hominíneos, né? E que vão ser, ao longo de milênios, diferenciantes daqueles que deram origem aos macacos modernos. Eles vão se diferenciar. Especula-se, conta-se que foi surgido aproximadamente há 7 milhões de anos no continente africano. Os primeiros hominíneos também, ele tem registros que são do gênero Australopithecus. E esses estudos têm algumas características muito parecidas com os seres humanos, como andar sobre as duas pernas. Então, baseado nisso, a gente tem aqui o gênero Homo sendo colocado como um processo evolutivo dentro da principal teoria aceita pela comunidade científica, da teoria da evolução, né? A qual nós pertencemos é o gênero Homo, né? Há 2 milhões de anos atrás surgido, e de diferentes espécies desse gênero vão surgir as que existem até hoje e outras que foram exterminadas, foram extintas. Restando então a espécie a qual nós pertencemos, que é o Homo sapiens, né? Que é uma espécie mais recente e ocupa todos os 5 continentes, né? Além dessa daí, há mais outras como o Homo habilis, o Homo erectus
E nós vamos estar conhecendo baseado nessa linha do tempo, como vocês estão vendo aqui, há 5 milhões de anos, o Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos, assim como tem os Homo habilis, o Homo erectus, há 2 milhões de anos antes de Cristo, né, antes do aparecimento da escrita, e o Homo, aproximadamente, os humanos arcaicos, como o Homo de Neandertal, como o Homo erectus. E há 100 mil anos atrás, o Homo moderno, que é o Homo sapiens. Diante disso, agora nós vamos estar analisando como é que se deu a vida dos primeiros seres humanos, né? Sobre a história, dentro dessa história, na vida desses primeiros seres humanos, né? E a gente já viu que para estudar essa história, muitas dessas comunidades humanas foi bem difícil, foi complexo analisar o estudo da comprovação da existência dessas comunidades, até porque estamos falando de milhões de anos atrás, né? E onde esses vestígios deixados por eles vão ser encontrados com muita dificuldade. Esses objetos vão estar de difícil acesso, porque foram deixados por milênios atrás, e precisa-se de muito esforço, né, e de diferentes profissionais para encontrar esses achados, esses fósseis e analisar, né? As principais fontes escritas, ou as principais fontes não são as escritas, as principais fontes vão ser justamente os fósseis e esses objetos encontrados. Até no encontrar desses objetos, os paleontólogos, arqueólogos vão estar analisando a tecnologia e a evolução desses materiais utilizados, a tecnologia dessa produção, para que isso subsista até hoje, né, e possa ser encontrada. Indicam também esse desenvolvimento dessa tecnologia. Isso vai ser muito importante para a sobrevivência das primeiras comunidades humanas. E aí esses indícios. Aqui nós estamos diante de um sítio arqueológico com vestígio do Império Romano nas comunidades paleolíticas. E essa foto é de 2016. Porém, essas construções, elas se baseiam justamente nesses objetos deixados no período paleolítico. Daí a importância do trabalho do arqueólogo, assim como de outros profissionais. Nós vamos estar analisando agora o período já vimos aqui, vida dos primeiros humanos, agora o período paleolítico ou idade da pedra lascada, que é justamente essa fase da evolução do ser humano, da qual a importância da utilização da pedra. A palavra paleolítica, né, vai ter como principal utensílio essa pedra para usar como fricção, justamente para fazer nascer novos objetos, utensílios para diferentes fins. Foi o Homo habilis que elaborou esses primeiros utensílios e devido a essa habilidade, por isso o nome Homo habilis, ele vai estar friccionando. Aqui nós vamos estar observando a trajetória do humano. Ele usou a pedra assim também como osso, a madeira, mas principalmente essa pedra e esse osso é o que mais vai ser achado pelos arqueólogos, né? Tinham que escolher a melhor pedra. Não é de qualquer jeito, não é qualquer pedra, né? Dependia de muito trabalho, envolvia um intenso desenvolvimento de variedade de objeto. E essas imagens que a gente observa, ela mostra várias etapas, provavelmente foram usadas para confeccionar a pedra lascada. Como o objeto mais usado vai ser o sílex, que é essa pedra que não pode ser muito quebradiça. Ela vai iniciar também fazendo as lascas, depois ela vai utilizar pedras mais pesadas, uma batendo na outra, e moldando diversas formas essas ferramentas para fazer, ora poderia ser facas, ou raspadores, ou pontas de flecha, lança, né, até permitir acertar animais a longas distâncias, como esses que vocês observam nessas ilustrações. Diante dessa imagem, a gente pode observar que
uma característica principal dos homos, dessa espécie que vivia no Paleolítico, é que eles eram nômades, né? Eles não tinham um lugar fixo para ficar, justamente pela dificuldade que tinham para encontrar um alimento. E esse alimento vai fazer desses homens, desse grupo de seres humanos, de seres, coletores. Muitos deles vão ser coletores, vão viver em vários grupos. Não tinha essa habitação fixa, por isso o nome nômades. Assim como existem muitos grupos ainda hoje de vários seres que ainda também eles migram para vários lugares, dependendo do clima, dependendo da quantidade de alimentos que aquele lugar possui. Então, o nomadismo é uma das principais características dos nossos antepassados, foi responsável pela povoação do planeta. Então, foi durante o Paleolítico que eles passaram a ser coletores e passaram a buscar principalmente frutos, pesca, raízes, fatos que nós já conhecemos, né? E a habilidade que ele vai desenvolver, além de procurar essa alimentação, vai ser também de se autoproteger com habitações que podiam ser de madeira, de folha, de fibras, certo? A total dependência do meio natural obrigava essas comunidades a se deslocarem, ameaçadas pelo frio, pelas inundações, pelo calor. E a gente vai ver que a procura por este abrigo vai fazer com que eles construam cabanas, ora cabanas feitas com couro, com madeira, ora feitas dentro de grutas, né? Eles vão proteger-se do frio, usando também as peles e os ossos dos animais nas suas construções. E aí as imagens que a gente já havia mencionado, tenda feita de ossos de mamute, né? Abrigo de galhos de folhas, ou então as próprias cavernas ou grutas, ou até tendas de pele. Deu para entender, deu para perceber quão era difícil a realidade para sobreviver nessa fase da história do Paleolítico, né? E aí você analisa os perigos do quais esses povos passavam por conta do tamanho que eles tinham, as dificuldades que possuíam com os objetos que tinham capacidade de fazer para sobreviver e também para adquirir alimentos. E os homens do Paleolítico caçando animais grandes, nós vamos ter imagens aí de mamutes, cangurus, né, gigantes, outros menores, como a gazela, vão estar representando muito bem essa fase. Esses caçadores eles se disfarçavam com peles de chifre de animais, assustavam a sua presa, formando a correr em direção a armadilhas que tinham preparado. Então, nós vamos estar analisando que durante a estadia dele dentro dessas grutas, eles vão estar deixando as suas marcas, que são as figuras rupestres. Eles vão ser excelentes artistas, não só pelo fato de querer desenhar, mas pelo fato de querer deixar também sua marca, né? Deixar também os seus vestígios. Eles fazem misteriosas figuras, né? Touros pintados a carvão, tintas vegetais. Essas figuras colocadas nas rochas vão ser chamadas de figuras rupestres. E o trabalho de caçar, pescar, feito pelos homens, coletar, eles eram feitos por distribuição de trabalho, por habilidades. A partir desse período, eles já vão começar a distribuir as atividades mais ligadas a cuidar do alimento, vai ser mais para as mulheres, e para trazer objetos, trazer alimentos, caça, vai ser para os homens. E aí, o diferencial agora vai ser a descoberta do fogo. Aí você está analisando algumas das principais representações desse período, da qual eles usavam também tanto as imagens para usar nas mãos e deixar suas representações, tirando a gordura animal, né, para que pudesse deixar seus rastros ao longo dessa história. Então, o domínio desse fogo vai ser essencial. A conquista vai vai ser uma conquista importantíssima durante essa fase. Os cientistas eles colocam até que o domínio do fogo vai ser algo que vai estar enaltecendo,
fazendo com que haja uma grande evolução. Mas aí, ao longo desses milhões de anos, 1.400.000 anos atrás, com a descoberta desse fogo, muitos pesquisadores eles vão ter a ideia de que os primeiros hominídeos a dominar vai ser o Homo erectus, né, que vai estar dominando esse fogo, até pela posição que ele vai se colocar, ficar bípedes, posicionado em duas pernas, né? E uma das dificuldades que muitos historiadores e arqueólogos têm é para identificar a que tempo foi colocada essa descoberta deste fogo. E há um consenso entre os historiadores, os pesquisadores, que foi durante essa descoberta do fogo que os seres humanos passaram a formar grandes comunidades, porque ao passo que eles juntavam-se para fazer alimentação, para cozinhar, né, melhorar a qualidade dessa alimentação, eles passaram a viver mais em grupo, passaram a elaborar melhores esses códigos de linguagem, porque estariam mais reunidos ao redor de fogueira, né? E aí vai formar grupos maiores. Com isso, eles têm esse consenso de que com a evolução, com o domínio do fogo, os seres humanos vão passar a viver mais em comunidade. Isso vai favorecer a sua subsistência e a perpetuação da sua espécie. Imagina-se que os hominídeos, naquele tempo, perderam o medo do fogo provocado pela combustão espontânea de raios e vulcões e passaram a utilizar para aquecer, iluminar a noite e defender-se dos animais. E aí os pesquisadores, a dificuldade que eles possuem é justamente de analisar se esses vestígios dessas fogueiras paleolíticas são realmente do cotidiano, quando eles já dominavam a produção desse fogo, ou se foi apenas algo produzido por um raio, ou seja, não tinha ainda muita maestria, muita habilidade para fazer o tempo que quisesse. O fato é que o fogo vai ser um divisor de tempo, né? A marca que vai estar fazendo com que esse homem passe a cozinhar o alimento, passe a se proteger mais dos animais e tudo mais. E aí nós vamos estar analisando agora que as expressões religiosas mais antigas, elas também vão estar sendo observadas pelos estudiosos. Baseado em quê? Baseada também nesses vestígios encontrados. As técnicas para produzir esses utensílios com a pedra lascada não se resume a produzir algo só para caça, só para utilização de raspagem. Utiliza-se também para a confecção de outros objetos, né? Como objetos que têm relação com o que eles consideram como sagrados. Porque existem indícios de práticas religiosas ao longo desse período, né? Os vestígios também no sentido de deixar desenhos nas rochas, correndo atrás de animais, aquilo ali também vai representar um ritual, não do fato que já aconteceu, mas de como eles pretendiam ver que acontecesse. Essas pinturas rupestres representando caçadas, né? Muitos especialistas vão dizer que elas representam esse tipo de ritual. Algumas estatuetas também vão ser usadas, esculpidas em pedra, vão representar temas relacionados à alimentação, né? A apresentação de formas femininas estilizadas foram chamadas genericamente de Vênus. E essa imagem também está no livro de vocês. Ela é do período paleolítico, de 25.000 anos atrás, né? 25.000 anos atrás, encontrada na Áustria, em 1908. E essa função permanece ainda desconhecida dessa escultura. Mas por representar uma figura feminina, provavelmente tenha sido utilizada nos rituais de fertilidade. E assim como essa encontrada na Austrália, tem várias outras encontradas, todas representando mulheres femininas, ora muito magras, ora muito fortes, né, gordas, representando justamente esse ritual. No entanto, essa nomenclatura de Vênus, ela é questionada principalmente por alguns cientistas, já que nessa época foram criadas essas estatuetas, não eram assim, daquela forma chamadas, né? Mas até hoje fica-se uma incógnita sobre o que realmente ela representaria. Outros vestígios paleolíticos também sugerem sepultamento de mortos, como encontrado com certa constância. Observe essa imagem que foi colocada aí, ela vai representar a capacidade humana de transcender
de transcender a vida, quando eles colocam os mesmos objetos, né? Vai além do seu formato, a colocação. E aí a gente analisa a crença que eles tinham no que poderia ter a vida após a morte. Agora nós vamos estar analisando os registros rupestres. E esses registros rupestres, eles têm um significado, por serem os principais vestígios deixados, né, pela comunidade do Paleolítico. Eles eram utilizados para comunicação, utilizados para expressão, né? Imagens gravadas de grandes rochas em paredões de pedras e nas paredes internas, sejam em grutas, sejam em cavernas, é o que nós vamos chamar de figuras rupestres. E essas figuras rupestres, elas vão ter algumas funções, né? Algumas teorias falam dessas funções. A primeira função seria a que nós falamos, uma função religiosa, né? Como falamos anteriormente, vai representar um ritual. Outro vai ser uma função de troca de cultura. Ora, eles sabiam que iam sair dali e deixavam registrados seus vestígios para que quando encontrassem em outro local, também vão encontrar vestígios de outros povos, assim como vão estar deixando os seus vestígios, a sua história. Então, essa função de troca de cultura, de troca de conhecimento. Outra teoria que se coloca, aí vocês veem duas imagens que falam dos grafismos da rocha de 77 mil anos atrás, descoberto numa caverna na África do Sul, onde essas figuras rupestres foram colocadas. Além disso, além dessas funções, muitas técnicas vão ser usadas para essas figuras rupestres, para esses registros rupestres pudessem ser analisados. A primeira vai ser o abrasão, que vai ter essa espécie de raspagem, que eles vão fazer, a superfície rochosa vai ser raspada, para que pudesse deixar os seus vestígios. E depois essa superfície recebia pequenos cortes, que são as incisões, né? Esses pequenos cortes que vão estar ora contando, ora colocando como símbolos, como grafismos, que mais tarde vão ser chamados de petroglifos, ok? Vamos estar analisando também que além dessa técnica vai ter a picotagem, né? Que vai ser justamente bater uma pedra sobre a rocha e que se deseja marcar esses grafismos. Tudo com o objetivo de deixar suas marcas. E é graças a esses grafismos que nós temos algumas informações sobre os nossos antepassados. Vamos ver então, para produzir isso, eles vão utilizar alguns objetos também, todos naturais, né? Para produzir esses desenhos, essa produção que vai datar de 30 mil anos atrás, sejam figuras simples ou sejam figuras de animais, são as principais que eles vão estar utilizando naquela época. Vamos estar vendo que o material usado para essa produção vai ser corante, e esse corante vai ser de plantas, de carvão, de rochas, e quando eles querem fixar, eles vão usar o sangue, usar gordura vegetal, usar a água também, gordura animal. E as técnicas mais usadas vai ser o carimbo das mãos, como a gente viu nas outras representações. Essa que nós estamos analisando aí, ela é uma figura encontrada numa gruta na Espanha, de Altamira, 16 mil anos atrás, e mostra um realismo feito, animais representados, né? As pessoas que pintavam utilizaram as saliências das rochas para produzir um efeito que dá a impressão de volume. Daí a importância do trabalho desses arqueólogos para analisar esse tipo de representação. Assim como essa, a gente tem uma outra imagem que também vai representar com uma rica representação que foi encontrada na Indonésia, de 40 mil anos atrás. Essa foto é de 2016, mas ela é uma data de 40 mil anos atrás, que são essas representações de mão. Né, para a pintura das mãos foi aplicada a técnica da pulverização de pigmentos, realizada também em imagens encontradas em várias regiões do mundo. Sendo assim, esse foi um assunto importantíssimo. Neolítico vai ser assunto para a nossa próxima aula. Agradeço pela sua atenção, desde já deixe seu comentário, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima aula.